Olá pessoal, tudo bem? Tamar aqui. Deus é bom para conosco? Você tem desfrutado da bondade de Deus? O caminho pelo qual você está andando está estreito, apertado, difícil ou está espaçoso, largo, está muito fácil? Todos os caminhos levam a Deus? Fique comigo até o fim deste vídeo e cresça na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Se ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreva. Ative o sininho para ser avisado dos próximos vídeos. Clica no joinha, no gostei, para o YouTube enviar para mais pessoas. E compartilhe com os seus contatos para que mais pessoas sejam abençoadas. Vem comigo! Uma das qualidades, um dos atributos de Deus é ser bom, bondoso. E Ele é a fonte de todo o bem. O Deus Jeová, Criador de todas as coisas, tem prazer em fazer o bem para os seus filhos. Ele se agrada em ser amável e benevolente para com a sua criação. O filósofo Aristóteles, em seu livro Retórica, definiu bondade como a ajuda a alguém necessitada, não em troca de nada, nem da vantagem do próprio ajudante, mas em prol da pessoa ajudada. Neste sentido, Deus é a expressão máxima da bondade. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos no capítulo 5, versículo 8, afirma que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele amou o mundo de uma tal maneira inexplicável, incompreensível, misteriosa, extraordinária, que enviou seu único Filho para morrer pela humanidade. Esta é a ajuda máxima que Ele nos prestou, a nós, necessitados da sua graça e da sua misericórdia. Não esperando de nós nada em troca e muito menos levando alguma vantagem, mas única e exclusivamente em nosso benefício. Porque, como pergunta o salmista no Salmo 116, versículo 12, que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? O que é que nós tínhamos ou temos para lhe dar em troca? Jesus diz na sua palavra em Mateus 7:7, pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Nisto está a bondade de Deus. Ele afirma, aquele que pede recebe, o que busca encontra e ao que bate se abre. Você deixaria um filho teu bater para sempre na porta querendo entrar e não abriria? Não, muito menos Deus. E Jesus continua dizendo, se um filho pedir ao pai pão, o pai vai dar-lhe uma pedra? Ou se pedir um peixe, receberá do pai uma serpente? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se nós, que somos maus, porque a maldade reside na natureza carnal do homem, mas mesmo assim praticamos o bem e damos boas coisas para os nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial, em quem só reside o bem, não terá prazer em nos abençoar? Bondade, o princípio mais elevado da moral para os filósofos e o mais sublime dos atributos para os gregos, não provém do ser humano, mas do Deus Todo-Poderoso. Paulo diz aos Romanos no capítulo 7, versículo 18, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. A maldade está no homem desde o começo da humanidade, a partir do momento em que o homem desobedeceu a Deus. Já no 4º capítulo da Bíblia, Caim mata Abel e diz, a minha maldade não tem perdão. No capítulo 6, versículo 5, viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara na terra e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. E em Gênesis 13:13, a Bíblia diz que eram maus os homens de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. Mas, enquanto o mal reside no homem, a glória de Deus se manifesta através da sua bondade. Em Êxodo 33, versículos 18 e 19, quando Moisés disse para Deus, Senhor Deus, eu te rogo, te imploro, que me mostres a tua glória, Deus lhe respondeu, eu farei passar toda a minha bondade diante de ti. A glória de Deus se manifesta na sua bondade.
Sem Deus, diz o profeta Isaías no capítulo 64:6, todos nós somos como um imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. São inúteis, não servem para nada. Salomão afirma em Eclesiastes 7:20, na verdade não há homem justo sobre a terra, que faça o bem e nunca peque. E Paulo confirma isso em Romanos 3:10. Não há um justo, nenhum sequer. Cristo concordou em absoluto com isto ao dizer para o jovem rico em Mateus 19:17, não há bom senão um só que é Deus. Sem Cristo, todos estão debaixo do pecado, todos pecaram e carecem, necessitam da glória de Deus. Qual a solução para o ser humano então? Se arrepender dos seus pecados, aceitar a Cristo como seu único Salvador e Senhor, nascer de novo da palavra de Deus, entrar pela porta estreita e viver em novidade de vida, andando no caminho estreito. A prova está difícil? Continue confiando em Deus. Como disse Davi no Salmo 34:8, provai e vede que o Senhor é bom. Feliz o homem que nele confia. Ei, Deus não deixa de cumprir nenhuma de suas promessas. Continue confiando nele, que o teu fim será de felicidade. Deus vai te mostrar a sua perfeita bondade. Quando o Criador fez o mundo, a terra e os mares, diz a Bíblia em Gênesis 1:31, e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Foi pela sua bondade que Deus fez o mundo, e não fez de qualquer maneira. Pela sua bondade ele fez, e viu que era tudo muito bom. Por isso as leis da natureza são perfeitas. Pela sua bondade ele fez o homem, deu-lhe a mulher por companheira, pela sua bondade avisou-os para não pecar, pela sua bondade enviou seu Filho ao mundo para nos salvar da condenação eterna. Éramos como ovelhas perdidas sem um pastor, mas ele, o bom pastor, veio para dar a sua vida pelas ovelhas. E agora, assentado à direita de Deus, nos pastoreia pela sua bondade para que nada nos falte. Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Deus, pela sua bondade, deseja nos dar a vida eterna e não a perdição eterna. Porém, muitos escolhem a maldição em vez da bênção, a morte em vez da vida. E não podemos dizer que o fazem inconscientemente, porque Cristo deixou claro no Sermão do Monte: o caminho, a estrada, a rodovia que leva para a vida eterna é estreita e a porta também. Cristo disse em João capítulo 10, versículo 9, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. Quem entra por essa porta, a ovelha que atravessa por essa porta, Jesus, encontra pastos verdejantes. E no capítulo 14, versículo 6, ele disse, eu sou o caminho. A porta estreita da salvação é Jesus. O caminho estreito para a vida eterna é Jesus. Na época de Jesus, as cidades eram muradas e tinham portas largas e estreitas. À noite ficavam abertas apenas as estreitas. Havia uma portinhola estreita na cidade de Jerusalém, que era conhecida como fundo de agulha, e somente com muito sacrifício poderia-se passar por ela. Um camelo passar por esta porta à noite era muito difícil, ainda mais se estivesse com bagagem. Muitas vezes a pessoa tinha que se ajoelhar para passar por esta porta. Por isso Jesus disse que seria mais fácil um camelo passar pelo fundo da agulha do que um rico entrar no reino de Deus. E afirmou que estreita é a porta que conduz para a vida eterna. Sigamos a recomendação do Filho de Deus em Lucas capítulo 13, versículo 24. Porfiai, insista, se esforce muito, se empenhe para entrar pela porta estreita. Ei, permita-me te dizer uma coisa, tudo que vale a pena está sempre morro acima e nunca morro abaixo. Tudo que vale a pena, você precisa se esforçar, tem que subir a montanha, às vezes empurrando uma rocha morro acima. Mas pare um pouquinho e pense, veja o esforço que você faz para conseguir comprar uma casa, pagar um carro, cursar uma faculdade, conseguir uma posição melhor no trabalho, dar uma condição melhor para a sua família. Veja o preço que você paga para alcançar os tesouros da terra, as coisas passageiras e perecíveis que ficam aqui. Você não se esforçará para entrar pela porta estreita, pelo caminho estreito,
para herdar a vida eterna? E então, o que você vai escolher daqui para frente? Porta estreita ou larga? Caminho apertado ou folgado? Bênção ou maldição? Vitória ou derrota? Vida eterna ou perdição eterna? Entre hoje pela porta estreita, onde nem tudo convém fazer. Ande pelo caminho estreito, onde se pratica apenas aquilo que edifica. Na porta larga, passa os frutos da carne e todo tipo de pecado, mas na porta estreita, o pecado não entra. No caminho estreito, cada passo que você dá, o seu brilho aumenta, porque você fica cada vez mais perto de Cristo. Você avança de glória em glória até chegar nas moradas eternas. Agora preste muita atenção. A voz do povo não é e nunca foi a voz de Deus. Não é a maioria que vai se salvar. Não pela vontade de Deus, mas pela incredulidade e rebeldia do homem. Jesus deixou claro: porta larga, muitos entram por ela. Porta estreita, poucos. Você vai ficar com a maioria ou com a minoria? Logo após discursar sobre os dois caminhos, Jesus exorta sobre os falsos profetas. Se vestem como ovelhas, mas são lobos. Procuram enganar as pessoas para que elas andem pelo caminho largo e espaçoso, como se este caminho levasse ao céu. São lobos cruéis, inescrupulosos, que não perdoam, não têm nenhuma pena do rebanho. Paulo disse a Timóteo no capítulo 3, versículo 5, estes homens dos últimos dias têm aparência de piedade, de fé, de bondade, mas pelos seus frutos negam a eficácia da fé. Se afaste dessas pessoas, fique longe delas, não passa de aparência. Eu já publiquei um vídeo aqui no canal sobre como reconhecer um falso profeta. Nele você encontra detalhadamente como saber que alguém é um falso profeta. Mas de maneira resumida, veja o caráter da pessoa, os motivos dessa pessoa, como são os seguidores dela. Ela ensina a Bíblia como ela é ou fala apenas o que as pessoas querem ouvir? Paulo diz na primeira carta a Timóteo, capítulo 6, versículo 3, se alguém ensina alguma outra doutrina e não se conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, esta pessoa é soberba, está delirando e não sabe de nada. Como ela lida com o dinheiro das pessoas? Veja os frutos dela, o seu caráter, o seu comportamento, a quem eles glorificam, a Cristo ou a eles mesmos. É pelos frutos que se conhece a árvore. Falsos profetas sempre houve na história da humanidade. Porém, Jesus afirmou que nos últimos tempos, muitos deles surgiriam e enganariam a muitos, como de fato tem acontecido. A respeito deles, Jesus disse, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, nós profetizamos no teu nome, expulsamos demônios, fizemos maravilhas, e eu lhes direi abertamente, sem rodeios, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade. Para finalizar, Deus é tão bom que faz o sol nascer sobre os maus e os bons, e faz a chuva descer sobre justos e injustos. Como um pai bondoso e amoroso, ele não quer e não vai te dar aquilo que você acha que é bom. Ele vai te dar o que ele sabe que é bom para você. Tenha o Senhor Deus como seu pastor e certamente a bondade e a misericórdia dele te seguirão todos os dias da sua vida. Louvemos ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas. Se você concorda que esta mensagem é de Deus, dá um like, clica no joinha e escreva no comentário eu concordo. Deus te abençoe. Grande abraço, beijo no coração. Fica com Deus.